Que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre o seu coração essa noite. Amém? Meu nome é Álvaro Henrique. Hoje eu vou ter a oportunidade de estar ministrando a respeito da palavra de Deus com os irmãos. O pastor Vinícius se encontra em missão, em viagem, representando a nossa igreja na Indonésia. Ele esteve lá em Surabaya, que eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa cidade, mas ela existe, segunda maior cidade da Indonésia. E depois ele participou de um evento em Jacarta, um evento que trata a respeito do evangelismo no mundo. É um evento que acontece todo ano, é o segundo ano que ele vai. E assim, ele está cheio daquilo que Deus fez naquele lugar. Tenho certeza que quando ele voltar, preparem-se. Apertem os cintos, vocês vão decolar. Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar hoje a respeito daquilo que o Senhor tem falado muito no meu coração, a respeito daquilo, da onde nós temos de fato fundamentado a nossa existência. E quando eu falo de fundamento, eu não falo propriamente a respeito daquilo que diz respeito à nossa fé, mas eu falo a respeito de onde você tem plantado a sua vida, sobre o que você tem construído e edificado a sua história. Você já parou para pensar nisso? E hoje eu quero trazer essa breve introdução falando a respeito de fundamento, de fundação, mas para te preparar para uma obviedade do que eu vou falar. Porque hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui no dia do Senhor, no dia que o Senhor preparou para nós, celebrando a ceia dele. Hoje nós tomaremos do cálice e comeremos do pão, para que nós nos lembremos do sacrifício que ele fez na cruz, para que nós nos lembremos da profundidade do Evangelho. E nesse dia tão importante, eu vou tratar a respeito daquilo que é fundamento da nossa fé, daquilo que é o Evangelho, daquilo que é o verdadeiro poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, daquilo que nós muitas vezes podemos achar que já sabemos demais, mas eu estou aqui para te falar que o Evangelho é infinito em poder. A partir do momento que você tem uma revelação a respeito do que é o Evangelho, calma lá, que Deus ainda tem mais para você. Então, partindo disso, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, porque eu não estou aqui para te convencer de algo, e eu nem tenho a habilidade necessária para te convencer. Se não for pelo poder do Espírito Santo, de nada valerá essa noite. Então eu quero que você, com suas palavras, invoque a presença do Espírito Santo neste momento. Que você creia com o seu coração que o Espírito Santo não precisa simplesmente de uma música para te tocar, mas ele te toca também pelas Sagradas Escrituras. Então eu quero que você ore com todo o coração para que o Senhor fale ao seu coração essa noite. Abra sua boca. Sim, Jesus, nós colocamos, Pai, as nossas vidas na Tua presença, Pai. Nós te pedimos, Jesus, vem neste lugar. Nós invocamos o Espírito Santo de Deus. Haja nos nossos corações, abre os nossos olhos, traz clareza ao nosso entendimento, traz a palavra revelada aos nossos corações, nos livra de toda distração, nos livra de toda mentira do maligno, de todo sofisma, mas que nós possamos sair daqui renovados, transformados pelas verdades do Evangelho, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Como eu estava falando, irmãos, eu quero, antes de irmos para o texto, que eu vou ler no capítulo 1 de João, vou ler do verso 1 ao 14, mas antes eu quero dar uma pincelada a respeito daquilo que é fundamento da nossa vida. E por que eu quero falar disso? Porque nós vivemos em um país que é nominalmente cristão. Nós vivemos em um país, eu estava vendo uma pesquisa durante a semana, enquanto eu preparava a palavra, de que de quase 9 entre 10 brasileiros acredita em algum tipo de Deus.
Nós vivemos em um país que se diz 87% da população cristã. Nós vivemos em uma cidade que em 2010, 32% dela se dizia evangélica. Falo 2010 porque foi o último censo que nós temos esse resultado. Mas provavelmente esse número aumentou muito. E quando eu vejo esses números, por um lado, meu coração se enche de alegria porque o evangelho tem sido pregado, mas por outro lado, meu coração se enche de tristeza, porque a transformação social que o evangelho traz, ela não está condizente com a quantidade de gente que se diz cristã. Ou você acha que está? Sobre esse mesmo aspecto, em 2023, a ONU lançou uma estatística em que o Brasil lidera o ranking de homicídios no mundo. Em 2023. Irmãos, nós somos o país conhecido como o país do jeitinho, como o país da malandragem, como o país dos atalhos. E dito isso, o país onde os mal intencionados fazem a festa. Onde aqueles que vendem uma promessa de enriquecimento rápido, uma promessa de mudança de vida de maneira instantânea, eles fazem a festa, porque nós somos um país que busca esses atalhos. Nós somos um país que o camarada invade seu Instagram e coloca lá no store, me manda R$100 no Pix que eu vou te devolver 200, e tem um monte de pessoa que acredita. Nós somos um país que está afundado nesse rolê de jogatina no celular, no tigrinho. Você já parou para pensar nisso? Por que que isso é tão popularizado? Por que que isso tem feito efeito? Por que que os mal intencionados estão prosperando tanto, sendo que nós somos 87% cristãos? Mas eu te falo de maneira explícita. No nosso país nós vivemos, infelizmente, um drama de uma cristandade nominal. Uma cristandade superficial. Uma cristandade que só é pelo nome, só é por falar. Uma cristandade superficial. Ou seja, uma cristandade sem profundidade. E quando eu falo de fundação e de fundamento, eu estou falando justamente de profundidade. Sei quantos sabem, eu sou engenheiro civil também. E uma das partes mais importantes de uma obra e mais cansativa é a chamada fundação. Porque a fundação, ela tem um gasto exorbitante e ela não aparece. Você gasta tempo lá na obra só para cavar buraco, ninguém vê nada. E aí você gasta dinheiro com concreto, com ferragem, e ninguém vê nada, porque está tudo enterrado. Mas a fundação, ela está ali por um propósito. Ela está aí para que esse fundamento ele esteja de maneira firme. E aí, quando eu falo a respeito desse diagnóstico que eu trouxe, muitas vezes nós temos esse diagnóstico porque falta o fundamento, falta a fundação da nossa fé. Porque a fundação, ela faz com que nos dias maus a sua casa não seja abalada. É a fundação que vai trazer o sustento. Não é a porta bonita que você escolheu, não é a janela maravilhosa, não é o telhado maravilhoso. É a fundação que vai fazer, quando a tempestade vir, o engenheiro chegar lá e falar, você pode continuar morando aqui, ou não, ou você tem que sair dessa casa. É isso que eu falo a respeito de fundamento. E quando eu falo a respeito de fundação no aspecto da nossa vida, da nossa existência, eu estou falando daquilo que é mais óbvio na vida cristã. Eu falo aquilo a respeito que são os nossos fundamentos de fé. Eu falo a respeito da criação, eu falo a respeito da encarnação, eu falo a respeito da ressurreição, eu falo a respeito da descida do Espírito Santo, eu falo a respeito de tudo aquilo que envolve o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos vivido um tempo maravilhoso como igreja. Eu creio que o Senhor tem
feito com que nós cresçamos a cada dia em revelação, em profundidade e em manifestação do poder dele. Quantos têm visto? Quantos têm percebido nos nossos cultos? Mas eu estou aqui para te alertar, porque nós só vamos ter capacidade de sustentar aquilo que o Senhor pode fazer se nós estivermos fundamentados, se nós não estivermos arraigados. Porque o Evangelho não é uma promessa, como eu falei, daqueles caras que se aproveitam de um sucesso repentino, de um sucesso rápido ou de um sucesso certeiro aqui. O Evangelho, pelo contrário, Jesus nos mostra que nós teremos aflições. Jesus nos mostra que nós estamos sujeitos às tempestades. Mas qual é a promessa do Evangelho? É o sustento em meio a elas. É o sustento na hora do dia mau. É o sustento quando a tribulação vier. Esse é o Evangelho de Jesus. E é isso que falta para a nossa geração. É isso que falta para os 83% de cristãos. Eu não duvido que essas pessoas amam Jesus ou gostam de escutar sobre Jesus. Só que sabe o que acontece? Quando vem a proposta indecente, essas pessoas não têm fundamento para decidir. Essas pessoas não têm fundamento para que ela possa não escutar aquilo que o diabo tem proposto no seu coração. E hoje eu estou aqui para te alertar, porque o Senhor nos chama para que nós tenhamos isso como claro, como óbvio. O nosso ponto de partida é o Evangelho. Se nós queremos crescer, que nós queremos experimentar mais e mais do poder e do conhecimento de Deus, nós precisamos ter os nossos fundamentos checados. Nós precisamos ter a coragem de cavar para baixo e fazer o certo quando ninguém está olhando. Só vai construir algo consistente nessa vida quem tem a disposição de cavar para baixo. E eu estou aqui para te perguntar, antes da gente entrar para o texto, em cima do que você tem construído a sua vida, quais são as convicções que têm guiado a sua construção? Quais são as convicções que têm guiado a sua casa? Quais são as convicções que têm guiado o seu trabalho? Quais são as convicções que têm guiado a sua vida espiritual? É interessante que muitos, quando vão comprar um imóvel, ele nem quer saber a respeito da fundação. Mas é aquilo que eu falei. Quando o problema vem, é a fundação que sustenta. E muitas vezes, eu me deparo com pessoas que às vezes podem falar, não, mas isso aí eu já sei, eu não gosto de falar sobre isso, eu quero falar de algo novo. Mas é exatamente isso. Para aquele que é superficial, falar de fundamento é desperdício de tempo, porque ele acha que já sabe. Mas o fundamento, aquele que tem a disposição de se arraigar, ele gosta é de se aprofundar mais, é de entender mais, é de fazer algo consistente. Irmãos, a nossa vida cristã não é sobre a gente parecer crente, é sobre ser. É de dentro para fora, a gente precisa cavar para dentro. A gente precisa ter as nossas experiências pessoais. Os nossos cultos têm sido uma bênção. E o seu quarto, como tem sido? O Senhor te chama para o secreto. O Senhor te chama para que você transborde aqui. Irmãos, se nós não tivermos a disposição para além de ir ao secreto, orar e abrir a nossa Bíblia e entender o que de fato é o Evangelho, aquilo que nós temos confiado a nossa existência, como você vai estar atento para discernir aquilo que não é Evangelho? Onde você vai fixar o fundamento da sua vida? Você vai fixar o fundamento naquilo que o pastor estiver aqui falando simplesmente? Deixa eu te falar, nós erramos. O pregador aqui vai errar. Você precisa buscar por conta própria. Você precisa buscar na palavra de Deus. Você precisa entender para que nós não sejamos levados, como diz Paulo aos Efésios, como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, nós vivemos numa geração da informação e na desinformação. Como que você sabe que a notícia do jornal é mentira? Você precisa saber a verdade. Você precisa estar fundamentado na verdade. E aonde que está toda a informação da verdade?
Na palavra de Deus. Você tem noção do que é a palavra de Deus, irmãos? Eu acho que muitos não têm noção do que é a palavra de Deus. Esses dias eu me deparei com um stand-up de um humorista. E ele comentando a respeito das conversas que ele tem, às vezes, com alguns cristãos. Que ele falava e chegava para a pessoa: você acredita em quem? E a pessoa falava: eu acredito em Deus. Mas a pessoa: e quem mais? Ah, eu acredito em Jesus. Mas o quanto você acredita? Eu acredito tudo. Eu amo Jesus mais que tudo, mais que a minha família, mais que tudo. Beleza. Eu fiquei sabendo que tem um livro que conta a história dele, que conta que é um manual de como aqueles que amam a Jesus devem viver. É um manual que fala a respeito daquilo que você vai usufruir na vida, da vida após a vida aqui, na vida após a morte. Você já leu esse livro? Aí o camarada: não. Aí não. Muito grande, né? Prefiro ir no culto, que lá o pastor já traz resumidinho para a gente. E aí ele continua, fala: nossa, e esse versículo aí, você tatuou aí no braço? Versículo massa, você leu no livro? Ah não, esse aqui eu peguei na bio do pastor. Irmãos, é raro, mas acontece sempre, infelizmente. Eu não sei o porquê, mas muitas vezes eu acredito que nós não temos a revelação completa. Porque se eu perguntar aqui, você vai me falar: não, eu tenho a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você tem a convicção de quem que é o Deus da Bíblia? Porque se você tem a convicção de quem que é o Deus da Bíblia, está doido. Você não vai ter dificuldade alguma para se dispor. Lógico que é uma disciplina espiritual. Mas a sua percepção muda completamente quando você entende quem é o Deus da Bíblia. E dito isso, eu quero partir para a minha introdução a respeito do Evangelho de João. Eu quero compartilhar, quero expor de maneira clara, versículo após versículo, do capítulo 1, do verso 1 ao 14. Eu gosto de chamar esse capítulo, eu gosto de focar a respeito de que Jesus, o atributo de Jesus, em que ele fala que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, é a luz que ilumina o mundo e que faz com que nós enxerguemos a verdade. Esse é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de João é tão maravilhoso que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nunca nenhuma obra foi traduzida e distribuída tanto quanto o Evangelho de João. Até os dias de hoje foram feitos aproximadamente mais de 4 bilhões de exemplares. João escreveu o Evangelho no final do primeiro século, enquanto os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas ainda já tinham sido escritos há mais de 20 anos. E quando João escreveu o Evangelho, todos os apóstolos já estavam mortos como mártires. E João, ele escreve esse Evangelho com um objetivo: para alertar o povo de Deus que estavam sendo influenciados por aquilo que os gregos estavam ensinando, pelo chamado gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a idolatria do conhecimento. O que os gregos estavam fazendo? Eles estavam relativizando a fé de maneira sincrética. O que significa sincretismo? Mistura. Ou seja, os gregos estavam trazendo todo aquele conhecimento e aquela filosofia, juntando com a fé judaica para agradar todo mundo. Só que não tem como a gente juntar um conhecimento natural com uma experiência espiritual. Não tem como. Então, para que os gregos juntassem isso, eles teriam que negar coisas fundamentais da nossa existência. Por isso que eu falei de fundamento. Então, os gregos, eles negavam a criação, eles negavam a encarnação e negavam a ressurreição. Eles entendiam que para eles Jesus não poderia ser Deus, porque eles sabiam que Jesus tinha habitado entre nós. Então, o gnosticismo, ele negava aquilo que mais de fundamental é a nossa fé. Por isso que João, ele dá ênfase nisso. João escreve o Evangelho de Jesus Cristo com o objetivo principal de mostrar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus é
verdadeiramente Deus e homem. E é por essas e outras que o apóstolo João, ele nos apresenta Jesus da seguinte forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, por esse evangelho. Eu quero, irmãos, passar com você versículo por versículo, para que nós tenhamos a cada dia a nossa fé fundamentada. Irmãos, enquanto eu preparava, meu coração se encheu de alegria, meu coração se encheu de amor a Deus, porque não tem como você testemunhar a respeito disso e não ser impactado pelo poder do evangelho. No verso 1 e 2, nós temos lá que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, aqui nós temos uma conjugação verbal no pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Foi, era, ele já existia antes. Se ele era, ele já existia antes do tempo. Se ele é atemporal, ou seja, ele é eterno. E a eternidade é um atributo de Deus. Aristóteles fala que o ser humano ele só pode entender o que se encaixa na categoria humana, e isso é uma verdade. Nós só entendemos aquilo que está dentro do tempo, do espaço e da matéria. Eu entendo um pouco de tempo, mas de eternidade a gente não entende. Porque eternidade não é tempo. Se a gente tirar um dia, se a gente tirar 10 anos de 1 milhão de anos, nós temos 999.990 anos. Mas, se a gente tira 1 milhão de anos da eternidade, continua sendo eternidade. Então, a eternidade não é tempo. Não adianta a gente tentar mensurar o que é eternidade. Então, para que nós entendamos a respeito do tempo, nós precisamos, se nós estamos debaixo da lei do tempo, logo, alguém acima do tempo tem que ter criado. Então nós percebemos que Jesus ele estava ali desde o princípio. O estava com Deus mostra que Jesus era um ser pessoal. Ele era da mesma substância, da mesma essência, com os mesmos atributos do nosso Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. O Verbo era Deus. Muitos, até cristãos nominais, tentam levar Jesus simplesmente como uma boa pessoa, com boas ideias, um revolucionário, uma pessoa que tinha um estilo de vida legal, que ensinava a respeito do amor. Mas é interessante que a partir das afirmações que a própria Bíblia retrata, nós não temos espaço para entender Jesus dessa forma. No capítulo 14, no verso 9 de João, Jesus diz, ele diz, quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. A partir dessa afirmação, nós temos um problema aqui. Para aqueles que acreditam que Jesus é simplesmente uma boa pessoa, ou um espírito evoluído, ou alguém que ensinava algo massa. Porque nós nos vemos em meio a um dilema.
Um dilema que C.S. Lewis trata no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala a respeito que de Jesus nós só temos 3 opções, porque ele fala que é Deus. Então, a partir do momento que Jesus fala que ele e o Pai é um, ou você pode tratar Jesus como um mentiroso, e um mentiroso não pode ser uma boa pessoa com boas ideias. Ou você pode tratar Jesus como um lunático, um louco, como aquela galera que está no hospício, que é aqueles caras que falam, não, eu sou Napoleão, eu sou não sei das quantas, eu sou... E um louco não pode falar coisa que faça sentido. Ou nós temos uma opção de entender que o que Jesus falava era verdade. Se o que Jesus falava era verdade, então aí nós entramos no ponto-chave do Evangelho. Porque aí nós entendemos que o tamanho da amplitude do Evangelho. E eu ainda vou falar mais a respeito disso, porque no verso 3, nós temos, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, Jesus ele estava no princípio, de forma ativa. E aí, para que nós entendamos a grandeza do Evangelho, eu quero pontuar alguns fatos a respeito da criação. Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo que é composto por matéria e energia. A matéria ela não é eterna. Tanto a matéria quanto a energia fundamental para a existência de tudo aquilo que a gente vê não existe por si mesma. Ela não se produz a si própria, se existir essa frase. Nosso mundo ele é governado por leis previamente estabelecidas, e leis não se formam por conta própria. Logo, alguém que é independente da matéria, independente das leis, criou todas elas. E eu estou aqui para te lembrar hoje que esse é o nosso Redentor. Ele que fez todas as coisas. Não seria possível o nosso mundo simplesmente existir de forma espontânea. O mundo foi criado, e essa é uma verdade fundamental. Você precisa entender que isso é um fundamento da sua fé para que você entenda a grandeza do Evangelho. A grandeza do poder de Deus, a grandeza do poder do Filho, que estava lá e que criou tudo isso. E mesmo assim decidiu encarnar, mesmo assim decidiu vir aqui. Segunda coisa, o mundo não foi criado por uma explosão cósmica. Irmãos, a desordem ela não produz a ordem. O caos ele não produz o cosmos. Irmãos, precisa muita fé para a gente acreditar que se a gente rasgar um monte de letras e soltar uma bomba ali naquele canto, vai sair um livro perfeito. Exige muito da nossa fé a gente acreditar que se a gente colocar um animal em cima de um teclado de maneira aleatória, em algum momento, por mais que sejam infinitas as possibilidades, vai sair algo harmônico, vai sair a sinfonia de Beethoven. Irmãos, não vai. Olha as probabilidades. Irmãos, nós vivemos em um mundo que é regido por 26 constantes universais, que são ajustadas finamente para que o mundo não entre em colapso. Se nós perdêssemos qualquer uma dessas constantes, tudo acabaria. Nós vivemos em um mundo com leis precisas. Irmão, se a gente for parar para avaliar o nosso planeta, eu já compartilhei aqui algumas vezes, eu fico viajando às vezes nas coisas de astronomia, mas se a gente parar para avaliar a respeito do nosso planeta, da localização exata que o nosso planeta tem do Sol, na localização exata que o nosso planeta tem de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Júpiter é um atrator de meteoros. Júpiter atrai, protege a Terra, exatamente a Terra. Se Júpiter estivesse para trás, ele protegeria Marte. Se Júpiter estivesse para frente, protegeria Vênus. Mas ele decidiu estar naquele lugar. Por acaso. Aí, se a gente for falar da Lua, é loucura. Quero te incentivar, quando a Lua estiver bonita, gasta um tempo, observa a Lua. Foi Deus quem fez. Irmãos, a Lua é maravilhoso, porque a Lua... Você não tem noção do quanto a Lua faz com que a vida... Se a Lua sumisse, acabou. Acabou, sabe por quê? Porque a Lua ela tem o poder de atrair a Terra em um certo momento em que a Terra fica inclinada. Graças à Lua nós temos as estações do ano.
A lua ela é responsável pelo fenômeno das marés, que faz com que o mar suba e volte, fazendo com que os rios corram para o mar, para que não fique cheio de lixo, aglomerado. Sem a lua, seria impossível a vida aqui. E não sei se vocês já pararam para avaliar a tremenda coincidência. A lua, ela está a uma exata distância da Terra, e a Terra está em tal distância do Sol que a Lua, ela consegue um fenômeno que é maravilhoso, que aconteceu esses dias no hemisfério norte, que é o chamado eclipse solar. Ela preenche exatamente a mesma circunferência do Sol. Aí um camarada vem me falar que isso aí é por acaso. Aí é brincar com a nossa inteligência, é brincar com o nosso raciocínio. Então nós percebemos que o Criador esteve ativo em todo momento. Nós não somos resultados de uma evolução. Falta prova empírica para mostrar essa evolução que Darwin um dia escreveu nas Origens das Espécies. A origem das espécies ela tem um problema, porque ela fala da evolução de espécies, mas não fala de onde surgiu a vida. Como que é um processo evolutivo, sendo que a vida só surge da vida? Porque naquele tempo, os gregos antigos acreditavam que algo sem vida gerava vida. Os gregos antigos acreditavam naquilo que, vou deixar um monte de carne aqui, fecha a porta e daqui um dia está cheio de bicho lá, ou seja, criou a vida. Só que a gente percebeu que isso são micro-organismos, que já existiam no ar. Louis Pasteur, em 1864, ele cria uma lei, a lei da biogênese, falando que vida gera vida. Isso é comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. Então, nós temos esse problema, que o evolucionismo ele não se sustenta simplesmente com fósseis. Faltam fósseis transicionais. Nós temos um fenômeno que aconteceu no evolucionismo. Isso de maneira breve eu quero falar para vocês, que em tempos atrás se acreditavam que existia um fóssil de um peixe que viveu há 70 milhões de anos, no período Cretáceo, e que ele era um certo tipo de transição entre o peixe e o anfíbio. Esse peixe se chamava selacanto, e achavam esse fóssil, e tratavam ele como fóssil transicional. Só que aí nós temos um problema, que em 1934 foi achado um selacanto vivo, do mesmo jeito. Hoje, se você for nos mares, vai ter o selacanto lá. Aquele peixe de 60, 70 milhões de anos atrás. Então aí nós temos um problema. Irmãos, a criação e a criatura, elas apontam para o Criador. Totalmente para o Criador. Irmãos, é brincar com a nossa... precisa ter mais fé para acreditar que isso aqui surgiu por acaso. Nós precisamos entender... eu quero dar um exemplo rápido, só para a gente finalizar essa parte. Pensa comigo. A complexidade que o mundo é, como as coisas funcionam. Se a gente tratar no macro, como eu tratei a respeito do universo, se a gente for para o micro, se a gente for para o corpo humano, meu Deus do céu, é tudo muito complexo. E na defesa da fé nós temos algo que nós chamamos de argumento da complexidade especificada. O que é isso, Álvaro? Traduz, o que é o argumento da complexidade especificada? É você entender que no meio da complexidade precisa de algum criador. Precisa de alguma mente inteligente para ter feito isso. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que aconteceu uma catástrofe, toda a população foi dizimada, milhões de anos surgiu uma nova civilização e achou esse notebook aqui. Quando essa civilização achar esse notebook, ela vai ver, tem um teclado com alguns desenhos aqui, tem uns fios conectados certinho, não sei o quê. Aí a civilização vai olhar e vai falar assim, não, deve ter surgido por acaso. Entende? Quando nós vemos a complexidade da nossa vida, não tem para onde correr. Nós entendemos que nós fomos feitos por um Criador. Verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe recebeu vida dele, foi criada por ele, pelo nosso Redentor. Ele é o autor da vida. Deixa eu te falar algo, o simples fato de você estar aqui essa noite é prova de que ele existe. O simples fato dele estar preservando a sua vida é simplesmente Deus te mostrando que ele tem algo para fazer em você. É que ele tem algo para fazer através de você. Eu não acho que é por acaso. Irmãos, a ciência e a filosofia, elas tentam
de alguma forma, procurar uma causa para todo efeito. Mas eu estou aqui para te falar hoje que a causa do espaço é a onipresença, que a causa do poder é a onipotência, que a causa da sabedoria é a onisciência, que a causa da eternidade é o eterno. Esse é o nosso Redentor, esse é o tamanho do Evangelho. No verso 5, fala a respeito da luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz nunca tem medo das trevas. Quando a luz, por menor que seja, chega, as trevas vão embora. Aonde que eu quero chegar com isso? Para que você se lembre que o trono de Jesus é inabalável. Não tem pandemia, não tem crise econômica, não tem crise política que tire Jesus do trono. Ele governa a história, Ele governa a sua história. João escreveu esse evangelho para provar a tese de que Jesus, Ele é o ser eterno, pessoal, autoexistente. Ele é o Criador, o doador e o preservador da vida. Esse é o nosso Redentor. Esse é aquele que decidiu se sujeitar à nossa vida. Irmãos, hoje, mediante a isso, eu te falo que você não pode sair neutro daqui. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 23, fala o seguinte: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu estou aqui para te dar uma notícia: você é escravo da sua liberdade. A sua vida é como se fosse um barco que está indo para um abismo. E você tem algumas opções. Você tem a opção de lançar uma âncora e ancorar o barco. Você tem a opção de pular do barco e nadar até a margem. Ou você tem a opção de acreditar que o abismo não existe. Você é livre para escolher essas opções. Mas você percebe que você não tem a opção de não decidir? Que a indecisão é a decisão de não decidir? Você não tem como você sair neutro mediante a essas informações. No verso 6 ao 9, nós vemos a respeito de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Irmãos, João Batista, ele foi testado por Deus neste momento. Só para contextualizar, o Senhor levanta João Batista depois de 400 anos em silêncio, sem que nenhum profeta se manifestasse. Qual a tentação que João estava sujeito? João estava sujeito à tentação de ser considerado o Messias. Para pensar. Se Deus operava no meio do seu povo, depois para de operar durante 400 anos e levanta uma pessoa. João, ele foi totalmente tentado a se autodenominar o Messias, mas João, ele optou pelo melhor caminho. Ele optou por mostrar e foi categórico ao dizer: eu não sou a luz. Lá em Mateus 3, no verso 11, João Batista fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. João 3, 28 fala: eu não sou o Cristo, sou o precursor, convém que ele cresça e eu diminua. João Batista deu toda a glória para Jesus. O que eu quero te falar hoje? A glória sempre é dele. A glória é totalmente dele. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos nessa geração que eu falei lá no começo, que é fundamentada em muita coisa, mas que no fundo nós queremos glória demais nesse mundo. Irmãos, mas nós somos como poeira perto da criação. Nós somos como poeira perto da grandeza do nosso Deus. Para de querer glória, para de querer poder. Saiba que tudo é dele, que a glória é sempre dele. Você não tem poder de sucesso algum. Você não tem controle de absolutamente nada, se não for ele. O que me impede? O que eu posso fazer para te garantir que eu vou estar aqui semana que vem? Em nome de Jesus, vou estar. Tenho uma filha agora. Em nome de Jesus, vou estar. Mas quem me garante? Quem me garante? Nós somos completamente dependentes do poder de Deus. Verso 10 e 11.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele mais uma vez, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Irmãos, aqui é algo muito grave, que muitas vezes a gente trata de maneira impessoal. A gente não traz para nós mesmos. Mas aqui João está falando a respeito da rejeição dos judeus por Jesus. Irmãos, isso é muito grave. Porque você pode falar, não, mas aconteceu. Mas os judeus, eles tinham o Tanakh, o Velho Testamento nas mãos. Os judeus, eles tinham a Bíblia hebraica, eles tinham a Torá, que era o Pentateuco. Irmãos, quantas vezes a gente já leu aqui, já percebeu que todo o Antigo Testamento apontava para o Cristo. Existe algo na teologia que nós chamamos de convergência bíblica. Se nós estudarmos os textos do Antigo Testamento, nós percebemos que Jesus, ele é a árvore da vida. Nós percebemos que Jesus é o cordeiro do holocausto de Abraão. Nós percebemos que Jesus é o sumo sacerdote. Nós percebemos que Jesus é representado pelas pessoas. Nós percebemos que Jesus é representado pelas festas, pelos objetos. Tudo apontava para Cristo. Mas os judeus não enxergaram. Irmãos, nós vivemos em uma geração que tem muita coisa apontando para Cristo. Mas será que nós temos enxergado de fato Cristo como é? O Cristo das Escrituras? Não estou falando de Cristo que é formado na sua cabeça, não. Não estou falando de Jesus que às vezes você acha que é ou não. Estou falando do Cristo nas Escrituras. O Senhor nos traz aqui para que nós tenhamos esse alerta. Porque nós podemos correr esse risco. Porque são tantas evidências modernas que Jesus é o Salvador, mas ainda tem muitas e muitas pessoas que estão tampando os seus ouvidos para escutar a voz da graça. Não tem percebido a grandeza da graça de Deus, a grandeza do Evangelho, o milagre da encarnação. E aí, mediante a isso, no verso 12 e 13, João, ele faz uma contradição, ele traz um contraponto. Sempre que vocês forem ler a palavra de Deus, fiquem atentos com as conjunções adversativas, com mas, com porém, com entretanto. Verso 12 começa com mas. Ele vem falando a respeito da rejeição dos judeus, mas aí é a boa notícia para nós. É o nosso refrigério. É aquilo que acalenta o nosso coração. É aquilo que não poderia ser feito de outra forma. É aquilo que abre as portas para que nós sejamos encontrados por Ele. É aquilo que abre as portas para que o Evangelho tenha poder para nos transformar. Que Ele fala, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no Seu nome. Primeira coisa, fica claro aqui que nem todos são filhos de Deus. Para a pessoa ser feita filho de Deus, ela tem que crer. Ela precisa ser feita filha de Deus. Ela não simplesmente nasce filho de Deus. E aí ele enfatiza ainda mais, que ele fala, os quais não nasceram de sangue. Ou seja, não é hereditário. Filho de crente não é crentinho. Por isso que ontem a gente fez o Sozo Kids. Entende? Não é pelo seu sangue. Não é pela sua vontade. Não é simplesmente você falar, eu me denomino filho de Deus a partir de agora. Você não tem esse poder. Não é pela vontade do homem. Como assim na vontade do homem? Ou seja, não tem nenhum homem na terra que é capaz de denominar uma pessoa. Portanto, Mateus, agora eu te denomino filho de Deus. Isso não existe. Não existe. Por onde está esse processo de filiação? Pela vontade de Deus. Qual que é o meio que Deus decidiu fazer isso? Por meio de Jesus. Irmãos, eu quis dar essa pincelada rápida a respeito desse fundamento de fé, para que nós estejamos atentos. Irmãos, o Evangelho é o que tem de mais poderoso na nossa vida. Não existe nada mais valoroso do que o poder transformador do Evangelho. Irmãos, eu falo isso enquanto eu preparava. Eu estava parando para meditar. E eu quero que você medite agora. O que seria da sua vida sem o Evangelho? Ou se porventura
Não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você pare para avaliar a respeito dessa proposta irrecusável que o nosso Deus tem para você. Irmãos, quando eu começo a pensar a respeito do que seria a minha vida, sem o Evangelho, eu tenho que concordar com Billy Graham quando ele fala, em uma oração sincera de Billy Graham, que ele fala o seguinte: Deus, se tudo isso que eu gastei a minha vida inteira falando, se tudo isso que foi falado aqui, se tudo isso for uma mentira, eu estou aqui para te falar que valeu a pena cada segundo. Cada segundo. Porque se isso aqui que eu te falei agora for uma mentira, eu valorizo cada detalhe, porque eu não sei onde eu estaria. Sou extremamente grato a Deus pelo poder transformador do Evangelho. Não tem nada maior nessa vida, não tem nada maior dessa vida do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do que o milagre da encarnação, do que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, decidir habitar em um corpo humano, que é o que ele fala no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, irmãos. Irmãos, eu quis falar a respeito da grandeza da criação para que você tenha noção, porque não cabe, porque ele é além da nossa capacidade de entender, da nossa capacidade espacial de entender essa dimensão, mas ele é muito maior daquilo que nós entendemos como algo grandioso. E ele se reduz para habitar entre nós, para pisar o nosso chão, para sofrer as nossas dores. Esse Deus que criou todas as coisas, ele veio aqui para morrer no seu e no meu lugar. Irmãos, nós não podemos sair daqui da mesma forma. E eu não estou te chamando simplesmente, não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, eu estou te chamando sim para aceitar Jesus. Mas se não for o seu caso, não ache que isso aí não é para você. Irmãos, nós temos a oportunidade de dia após dia ir mais fundo no Evangelho. Ir mais fundo na profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. É para isso que o Senhor nos chama, porque aí nós vamos ter a oportunidade de construir algo sólido. Só aí nós vamos ter a oportunidade de construir algo relevante. Só aí nós vamos ter a segurança de saber onde nós temos fixado a nossa vida. Irmão, você tem noção? Eu estou aqui para te trazer um alerta. A sua vida é única. Você tem a opção de escolher aonde você vai fixar as suas estacas, aonde você vai cavar o seu buraco para estabelecer a sua fundação. E estou aqui para te lembrar que os ventos fortes virão, que as tempestades virão, porque elas estão sujeitas a todos. Mas eu estou aqui para te fazer uma proposta, para que você edifique a sua vida, a sua existência na rocha que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu entendo aquilo que o Senhor tem feito nesta casa. Eu entendo que o Senhor ainda tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Mas eu entendo também que se nós queremos edificar algo duradouro, nós precisamos estabelecer os nossos pés na rocha. Nós precisamos voltar às profundezas do Evangelho. Nós precisamos fugir de todo cristianismo nominal. Nós temos que fugir de toda área exclusiva da nossa vida.
O Evangelho ele tem que acessar todas as áreas da sua existência. Se o Evangelho não tem poder para acessar alguma área da sua vida, se você não deu abertura a ele, eu estou aqui para te falar que nem Evangelho ele é para você, porque o Evangelho ele é um instrumento de transformação. De transformação. A vida com Deus ela tem que acessar toda a sua existência. Por isso que eu intitulei essa mensagem de luz do mundo. Porque o Evangelho ele tem que abrir os nossos horizontes. Ele tem que iluminar todas as áreas do nosso ser. Não estou falando só da sua vida aqui na igreja. Irmãos, é muito fácil ser crente aqui na igreja. É muito fácil orar aqui na igreja. É muito fácil amar os irmãos aqui na igreja. Alguns, estou brincando. É muito fácil. Mas o Evangelho não é só para esse templo aqui, para esse lugar. Aqui nós somos templo quando nós estamos juntos. O Evangelho é para o seu dia a dia. E quanto mais profundo você estiver enraigado na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, mais concretas e mais fundamentadas vão ser as suas reações. Porque o problema não é simplesmente o conhecimento, o problema são as reações. O problema não é simplesmente quando estamos aqui, o problema é quando estamos lá e ouvimos algo que não gostamos. O problema é quando estamos lá fora e fulano vai e dá uma ré no seu carro. Aconteceu esses dias, por isso que eu falei. Esse é o problema. O problema é quando você está em casa e a esposa está na TPM. A minha não tem TPM já tem um tempo, graças a Deus que ela está grávida. Não sei o que é pior. Estou brincando. Mas irmãos, essa é a alegria que o Evangelho te proporciona. Porque muitas vezes, quando nós reagimos mal no dia mal, as reações têm poder de jogar tudo por água abaixo. Irmãos, famílias não são destruídas quando tudo está bem. São por reações no dia mal. Pessoas não são destruídas quando tudo está bem. A ansiedade chega não é quando tudo está bem. Quero te falar algo a respeito de ansiedade. Eu entendo e valorizo o valor patológico da ansiedade. Mas eu estou aqui para te falar, para que você entenda e avalie. Porque muitas vezes as ansiedades que nós construímos na nossa mente são quando nós fixamos os nossos fundamentos em algo que não é Cristo. Quando nós fixamos a nossa condição de vida, a nossa alegria, a nossa existência em algo que não é Cristo, aí nós ficamos ansiosos. Sabe por quê? Porque não tem nada nesse mundo que é capaz de dar o senso de completude que Cristo dá. Não tem nada nesse mundo que traga um senso de alegria que Cristo traz. Por que eu estou falando aqui? Por que o Evangelho me toca? Porque eu percebo o quanto a pessoa de Jesus Cristo me completa na minha existência. E é isso que está faltando. Eu quero encerrar hoje, nós vamos ceiar, nós vamos relembrar sob essa ótica, a respeito do sacrifício de Jesus. Mas que eu quero encerrar hoje, falando a respeito, contando a respeito de uma jovem cristã que viveu aproximadamente no ano de 177 depois de Cristo. Eu quero falar da Blandina, que foi uma jovem escrava da cidade de Lyon.
hoje a França, que ela foi presa em 177 aos 15 anos, sob ordem do imperador Marco Aurélio, por se declarar cristã. E Blandina foi presa por isso, e ela suportou a tortura, afirmando a sua fé diante de seus executores, repetindo a frase, sou cristã. Mas não foi qualquer tortura. Blandina, ela foi torturada em uma grelha de ferro. Ela foi queimada viva. E mesmo assim ela falava, sou cristã. Blandina não foi só queimada viva, ela não morreu com isso. Ela foi atirada para um touro, para o touro passar em cima dela. E mesmo assim ela não negou a sua fé. E por fim, Blandina foi espancada e morta aos 15 anos de idade. Isso ocorreu em 2 de junho de 177. Os livros retratam isso. Por que eu estou falando isso? Voltando lá no início da mensagem. Quantos dos 83% de cristãos seriam como Blandina hoje? E por que Blandina fez isso? Porque a Blandina, ela teve a convicção a respeito de quem era o seu Redentor. De quem é a pessoa que nós estamos aqui celebrando a morte. E não só celebrando a morte, mas nos alegrando porque sabemos que Ele voltará. Aleluia. Fique de pé onde você está.